Este vídeo vai testar sua coragem até o limite. À medida que o horror se desenrola diante de você, você se verá confrontando seus medos mais profundos. Feche os olhos, se ousar, mas saiba que o medo ainda estará lá quando você os abrir. Minha eterna companheira. Saudações, companheiros admiradores de fantasmas. Eu gostaria de compartilhar uma intrigante história com vocês. Isso pode parecer estranho, ou até loucura, mas eu lhes asseguro que não é nenhuma brincadeira. Já faz algum tempo que uma mulher tem se comunicado comigo das terras além da vida. Eu não sei bem o que causou isso, mas eu estou contente de ter ela por perto. Permita-me explicar. Apenas alguns seletos dos meus mais caros, e poucos, amigos sabem sobre isso. Mas eu me tornei uma pessoa muito estressada há algum tempo atrás. Perda de sono e apetite era uma coisa normal para mim. Grandes olheiras estampavam o meu rosto. Eu tinha explosões nervosas, sem motivo aparente, o que tornou o convívio comigo bem difícil. E apesar de ser um homem bem jovem ainda não cheguei aos 20 anos, aparentava ser bem mais velho. Eu acabei me isolando das pessoas, e tinha certos sentimentos suicidas. Eu decidi que a única maneira que eu conseguiria encontrar amor seria se algum fantasma viesse até mim. Eu até perguntei para algumas pessoas se achavam que isso seria possível. E claro, eu encontrei muitos olhares confusos e ocasional e sarcástico, mas é claro, apesar do meu estado, eu consegui ignorar o pessimismo e comecei a ter esperança de que um dia eu seria visitado. E acredite, caro leitor, eu fui. Eu estava dormindo sonhando. Um sonho lúcido. Para aqueles de vocês que não saibam o que sonho lúcido seja, é quando se está sonhando e estamos conscientes disso. E foi por isso que eu me lembro de cada detalhe do sonho. Eu me lembro que estava ao ar livre e o céu era vermelho. Não tinha um sol, mas estava todo iluminado. Eu estava num campo verde sem árvores, com a grama balançando ao vento, até onde a visão alcançava, com pequenos arbustos aqui e lá. Eu podia ouvir trovões, mas não via nuvens. Eu estava me sentindo completamente abandonado e perdido, e eu me deitei no chão encolhido, segurando os meus joelhos junto ao peito. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei assim, mas do nada apareceu essa mulher. Ela era alta e esguia, e aparentava estar seriamente desnutrida. Tinha longos e embaraçados cabelos negros, e uma pele muito pálida. Mas o que mais chamou a atenção foi o rosto dela. Estava todo pintado como se ela fosse um palhaço de circo, mas um palhaço com uma cara um tanto malvada. Ela tinha losangos negros pintados sobre os olhos, e as sobrancelhas foram pintadas para parecer que chegavam até a lateral da cabeça, um pouco acima das orelhas. Elas também se juntavam em cima do nariz, e desciam fazendo um risco negro até o lábio superior. Os lábios dela eram negros também, e a maquiagem subia pelo canto da boca, e se torcia até chegar abaixo dos losangos nos olhos. Eu não fiquei com medo dela, na verdade eu senti um certo conforto. O seu rosto era assustador, mas os seus olhos eram bondosos. Ela estendeu a mão e eu a segurei, e ela me ajudou a levantar. Ela nunca disse uma palavra, mas eu podia sentir os seus pensamentos, e ela sabia que eu estava perdido. Eu coloquei os meus braços em volta do pescoço dela, e ela me apertou em um abraço reconfortante e me segurou junto dela. E então eu acordei, aliviado. Desde então ela tem estado comigo. Não somente nos sonhos, mas fisicamente também. Ela move coisas, guiou a minha mão da primeira vez que eu a desenhei, se comunica comigo através de sentimentos, imagens, sonhos e simples pensamentos, e eu até já sente ela me segurar quando eu choro. Ela está sempre por perto, e eu fico contente por isso. Aparentemente ela também gosta da minha companhia. Parece que ela me escolheu por eu saber o que era dor também, porque eu sabia o que era estar só. E ela precisava de alguém para ouvir a sua história. Ela pediu para que eu contasse a outros, então é o que eu vou fazer. A razão pela qual ela usa a maquiagem de palhaço é porque um amigo que ela teve. Ele tinha sérias cicatrizes emocionais envolvendo o circo. Depois de um tempo e mais alguns traumas, ele acabou ficando louco. Ele acabou se virando contra a minha companheira e cravou no seu rosto a imagem distorcida de um palhaço. Então trancou ela, amarrada, em um quarto e se matou. A minha companheira foi esquecida e morreu de fome e sede. Nunca acharam o corpo dela. Esse era o motivo da sua aparência desnutrida. Agora ela usa a maquiagem para esconder as cicatrizes que tem no seu rosto. Ela tem me ajudado muito. E eu acho que eu tenho ajudado ela também. Nós dois nos sentimos menos isolados agora. Eu estou aos poucos, voltando ao meu estado normal, recuperando a minha vida com a ajuda e os conselhos dela. Obrigado a todos pela sua paciência. E obrigado por ler a minha história. Eric, São Paulo, Sam. A minha sombra me seguiu. O que eu vou relatar foi a única experiência paranormal que eu tive. Foi algo que até hoje eu não consigo explicar, e nem tenho ideia de como eu fiz aquilo,
se foi realmente o que fiz. Eu moro em uma casa de tamanho médio de 2 andares. Eu não vou explicar como é a casa, só basta dizer que o meu quarto fica na frente da casa, no 2º andar, e a cozinha fica na outra ponta da casa, no 1º andar. Uma noite, nem era tão tarde, devia ser umas 9 horas. Eu estava sozinho em casa, no meu quarto vendo televisão, e decidi ir para a cozinha preparar algo para comer. Eu fiz um sanduíche para mim, coloquei no prato e fui levar para o meu quarto. Só um detalhe, isso aconteceu naquela época de racionamento de energia aqui em São Paulo. Então a casa estava com as luzes todas apagadas. Como eu consigo andar em casa no escuro numa boa, eu apaguei a luz da cozinha e estava voltando para o meu quarto. Como ainda tinha algumas luzes da rua acesas, ainda dava para ver alguma coisa dentro de casa numa boa, mas não muito bem. Quando eu saio da cozinha, eu tive uma vontade de olhar para trás, e então eu olhei. Eu passo pêtesa. Quase que eu sujei as minhas calças ali mesmo. Tinha uma figura escura parada no meio da cozinha. A figura começou a andar na minha direção, eu joguei o copo de refrigerante e o prato com sanduíche nele e saí correndo. Quando eu cheguei na escada, eu olhei para trás e ele estava correndo atrás de mim agora. A essa hora, eu já estava em pânico. Eu achava que tinha alguém na minha casa e pelo jeito que estava correndo ia me matar. Quando eu estava no topo da escada, eu olhei para baixo e vi a figura no pé da escada, olhando para trás. Eu pensei, pronto, tem mais de um tu morto. Eu disparei em direção ao meu quarto sem olhar para trás e fechei a porta. Foi aí que eu quase enlouqueci. Eu tranquei a porta e me afastei dela, andando para trás até chegar na janela pensando que eu ia ter que pular lá para fora para me salvar. E aquela coisa que estava me seguindo simplesmente atravessou a porta. E não era qualquer coisa, era exatamente a minha imagem. Eu fiquei paralisado com aquilo, não conseguia me mexer. Aí a imagem virou para a porta, mexeu na chave e veio andando de costas até a janela onde eu estava, imitando exatamente todos os meus movimentos. Ela chegou onde eu estava e meio que entrou em mim. Eu fiquei assustado com aquilo e me joguei da janela caindo no gramado. Com isso eu torci o meu pé. Quando os meus pais chegaram em casa com meu irmão, me viram lá fora, eu que não ia entrar naquela casa sozinho, e perguntaram o que tinha acontecido. Como eu não tinha ideia do que tinha acontecido, eu falei que achei ter visto alguém dentro da casa. Eles viram que eu tinha pulado da janela e que estava machucado, então acreditaram em mim. O meu pai chamou a polícia, e assim que eles chegaram entraram e falaram que não acharam ninguém e nem sinal de invasão. Meu pai foi na cozinha e viu refrigerante e sanduíche e caco de vidro por tudo que é lado, então viu que eu não estava brincando, mas tirando isso a casa estava em ordem, sem nenhuma janela quebrada, sem nenhuma porta arrombada, nada. Até hoje eu não tenho ideia do que aconteceu, mas me ver atravessando a porta do quarto foi algo que eu nunca vou esquecer. Minhas casas assombradas. A minha história é um pouco longa, já que muita coisa aconteceu comigo e a minha família. A minha história começa quando eu tinha uns 10 anos. O meu pai e o resto da minha família construíram uma casa para morarmos. Nós estávamos lá já fazia 3 meses quando aconteceu. A minha irmã e eu tínhamos o nosso quarto. Quando nós íamos dormir, a gente fechava as portas dos armários, mas quando acordávamos na manhã seguinte, estavam abertas. Às vezes a gente deixa elas abertas, só para ver o que ia acontecer, e no dia seguinte estava uma aberta e outra fechada. A minha irmã tinha 5 anos na época, e toda manhã ela saía correndo e pulava na minha cama falando que a porta do armário estava abrindo. Outra coisa que acontecia na casa era que de noite, quando estavam todos dormindo, eu ouvia a gaveta de facas da cozinha abrir e depois fechar violentamente. E de manhã, quando eu acordava, uma das facas grandes estava no balcão, apontando para a porta da cozinha. Quando você passava pelo corredor, a luz apagava quando você estava no meio dele, ou acendia quando você menos esperasse. O meu pai checou a fiação da casa e nunca encontrou nada de errado com ela. Nós sentíamos como se tivesse alguém nos observando o tempo todo. Isso me deixava apavorada. Nós nos mudamos dessa casa depois de um tempo para morar perto da minha avó que estava doente. Eu achava que a nova casa não seria assombrada. Cara, como eu estava errada. A minha segunda experiência aconteceu quando a minha avó morreu de câncer. Quando ela estava no hospital, eu estava a quase 300 quilômetros de distância viajando. Mas eu vi ela sentada na minha cama numa noite e ela me disse que tudo ficaria bem e que ela nunca me abandonaria. E que quando eu me casasse e tivesse filhos, ela estaria ali comigo, então ela me deu um beijo na testa e desapareceu. Depois que ela sumiu, uma sensação de tristeza tomou conta de mim e eu sabia que ela tinha falecido. E 3 horas depois a minha família ligou para onde eu estava para falar que ela tinha morrido, na mesma hora que eu tinha visto ela na minha cama. A próxima experiência acontece praticamente todo dia. O meu marido, os meus 2 filhos, 12 e 9,
e eu nos mudamos para uma antiga casa de fazenda, 1930. Nós estávamos aqui há 3 dias quando os nossos filhos ficavam apavorados quando saímos do banheiro e deixávamos a porta aberta. Nós não sabíamos o porquê, até que um dia eu fui tomar banho e deixei a porta aberta para tomar conta das crianças. Foi quando aconteceu comigo pela primeira vez. A porta começou a fechar devagar e eu fiquei ela sentada na banheira olhando, até ela fechar toda. Não precisa nem falar que o banho acabou rapidinho depois disso. Mas se não tiver ninguém na casa, a porta do banheiro fica aberta. Bem, eu me acostumei com isso e até agradeço, quando o que quer que seja que esteja fechando a porta. Eu só fico assustada quando eu tenho a sensação de que tem alguém me observando no banheiro. Aí eu cesso por um pouco de privacidade e o sentimento vai embora. O meu marido trabalha à noite às vezes, e eu fico sentada na sala esperando por ele, e tenho uma sensação horripilante e eu não gosto de olhar para a cozinha. Mas às vezes eu não agento, e olho e vejo a forma, como se fosse uma sombra, de uma mulher pequena. Então ela some e a sensação também. Às vezes, eu sinto alguém me abraçando e cuidando dos meus filhos, e eu sinto o perfume que a minha avó costumava usar. Então eu simplesmente falo obrigada, vovô, e que eu amo muito ela, e então eu durmo tranquilamente à noite. Eu posso viver numa boa com os espíritos daqui, enquanto eles me fizerem me sentir segura. Brenda Botucato. Sei. Como Vishoka. Koboto. A mulher do espelho. Segundo inúmeros relatos de pessoas pelo mundo e também de místicos, existem muitos mistérios no interior dos espelhos, podendo ser até portais para outro mundo. Portanto, cuidado ao olhar para um espelho, principalmente à noite e em lugares solitários. Você nunca poderá saber o que irá ver, ou o que poderá acontecer. O relato a seguir mostra um tipo de estranho acontecimento com um espelho. Eu moro em Ilhéus, Bahia. Eu moro aqui já faz 5 anos, na mesma casa e no mesmo quarto, apesar de já ter tentado trocar de quarto com a minha irmã. Eu sei que muitas pessoas não vão acreditar no que eu tenho para contar, mas mesmo assim eu vou contar. O meu quarto é normal, tem um gaveteiro com um espelho em cima, uma cama, uma estante de livros e roupas espalhadas por todo lado. O espelho, que foi comprado na mesma época que a casa foi comprada, fica de frente para a estante de livros e do lado da minha cama. Sempre que eu chegava da escola, eu era sempre a primeira a chegar em casa. Eu jogava todo o meu material no quarto e ia preparar algum lanche para comer. Ia ver TV. Um dia, como sempre, eu cheguei em casa, joguei os livros na minha cama, e quando eu olhei no espelho, eu juro pelos meus parentes mortos e pelos que não estão muito bem, eu vi algo atrás de mim. Quando eu falo algo, eu quero dizer alguém. Irrita. Eu me lembro de ter ficado bem assustada e ter virado para ver quem era, e feito na maioria das histórias, não tinha ninguém lá. Quando a minha irmã chegou em casa, eu contei para ela sobre o que eu tinha visto, e ela falou algo do tipo: sabia que você ia pirar de vez algum dia. Eu tentei esquecer aquilo tudo, e segui a vida fingindo que nada tinha acontecido. Eu já tinha esquecido de tudo no dia seguinte, quando eu cheguei em casa. Mas quando eu entrei, no quarto estava com aquela sensação de que tinha alguém me olhando, e quando eu olhei no espelho, lá estava de novo. Depois de dar uma olhada rápida, eu soltei um grito e virei, mas não tinha ninguém lá de novo. Mas pelo tempo que eu olhei, deu para perceber que era uma mulher, e só aparecia no espelho. Eu ainda não sei quantos anos ela tem ou de que época ela é ou nada assim. Tudo o que eu sei é que de vez em quando eu estou no meu quarto, eu vejo uma mulher na frente da prateleira de livros que só aparece no espelho. Eu tentei muitas vezes mostrar para a minha irmã, mas ela nunca aparece quando a minha irmã está lá. Agora a minha família sempre faz piada comigo, falando que eu vejo fantasmas e gente morta. Eu já estou acostumada com ela agora, sempre me observando do espelho, sempre sem falar nada e quase não se mexendo. Eu não sei o que está acontecendo, e eu gostaria muito que alguém me esclarecesse ou me desse uma ideia do que pode ser isso tudo. Muito obrigada por ler a minha história. Existem outros relatos demonstrando esse tipo de acontecimento.